Mas é isso, a festa ela cria uma conexão com a criança. Desde que a gente atenda, escute o que a criança quer, por que não fazer? Por que não agradar? É um momento de celebrar a vida. Eu acho que a gente tem mais que celebrar mesmo a vida todos os dias. E por que não fazer do aniversário esse momento especial, sabe? Então é isso, eu falo, eu vou fazer 40 anos ano que vem. Eu tô pensando se eu vou fazer um festão. E se eu tô pensando se eu vou ter tema, olha pra você ver, eu com 40 anos pensando em tema de festa. Então por que não a infância não pode ter isso, gente? Na época de fazer isso é a infância, sabe? Não que as outras épocas a gente não possa, mas o lúdico é da infância, né? Então é isso. A Renatinha tá me olhando aqui. Eu tô doida pra falar. Fala logo. Eu concordo com a Carol, mas é porque eu acho que tem situações e situações, né? A gente veio recentemente do aniversário da filha do Neymar, a Mavi. Não sei a pronúncia. É isso mesmo. Mavi? Mavi. E houve rumores que depois a Bruna Biancardi veio falar que era boato, mas enfim, vai saber, né? De que o custo da festa da menina de 2 anos foi de 4 milhões de reais. Aí, esse é o tipo de imagem que eu vou olhar, eu vou procurar. Porque eu acho assim, cada arranjo de balão é um carro meu ali. Nossa, gente, é o meu carro ali, ó. Mais outro carro, mais outro carro. Porque assim, é um desbunde aquelas organizações. Ela fez de Disney e é uma coisa de doido. E eu lembrei também da filha do Hulk, porque as duas foram tema Disney. Foi em abril e que também falaram que foi uma festa de milhões. Foi em Campina Grande, né, que ele é de lá. E uma coisa que me chamou atenção, primeiro ela veio a público desmentir, falar que isso é um absurdo, que não foi esse valor, mas obviamente é um valor significante, né? Não é pro Neymar. Aquela festa é tipo Neymar. Foi 2 milhões. Mas uma coisa só que eu acho que é quando ela tentou se explicar ali na realização do evento, ela fala assim, que dessa vez ela preocupou em fazer a festa para a filha dela. Então ela não ficou pensando em fazer show, ela não ficou pensando numa lista gigantesca de convidados que eram amigos só deles, sem crianças. Então o que ela pensou dessa vez, apesar de ser uma realização que obviamente não é barata, mas pensando na menina. Então não vou ter show até tarde. Vai ser um horário para criança brincar. Não preciso chamar todo mundo, eu tenho que chamar os amiguinhos dela. Né? Quem tem filho para poder brincar também. Eu não tenho que ficar chamando gente que não tem nada a ver porque o pai é famoso. Então eu achei interessante essa justificativa. Eu sou do time que eu gosto. É festeira. Mas dentro da minha casa há uma discordância. Sabe? Assim, acha que há um exagero, que poderia ser só um bolinho, igual na nossa época, que era o bolo, o balão, o docinho, o refri. E é isso, é para criança. Criança se entretém muito fácil. Então você coloca uma brincadeira, você junta os amiguinhos, aquilo ali já é um momento, sabe, peculiar ali. Só que vai ter festa sim. Só te fazer uma pergunta, ainda nesse contexto. Você acha que você gosta tanto ou quer fazer diferente do que era por você não ter tido? Também. Porque, por exemplo, quando a Renata fala assim da sua... Minha mãe sempre fez, dentro das condições dela, festinhas legais. Então eu lembro quando a minha de 5 anos, essa eu tenho uma memória muito nítida na minha cabeça, porque meu irmão gostava muito do He-Man. Então era uma coisa que ele tinha os bonequinhos... Só que aí tinha He-Man e tinha a She-Ra. Então ela aproveitou os bonequinhos dele para ela fazer a decoração com o que tinha já lá em casa. Então, e ficou muito legal. Ela fez pipoquinha, fez balãozinho vermelho. E ficou uma coisa que me marcou. Então tinha pipoca, tinha algodão doce. Ela inventou uns trem que falei, nossa, que não era normal, não era do dia a dia. Mas eu acabo que eu identifico um pouco também nessa realização, um pouco de mim. Nos 2 primeiros aniversários, a gente não tinha tema, até porque ele não via, ele não sabia. Então a gente fez o primeiro tema, fotinhas dele. Então a gente priorizou coisas, né, que ele, né, meu companheiro mesmo que fez, uma amarração com foto e tal. No segundo a gente falou, cobraram, né, há uma cobrança. Mas que tema? Bola era o balão. Teve um tema, ele não via, ele não sabia de nada. Vou enfiar um tema, sendo que ele não conhece nada, nunca tinha visto um desenho. Agora, no de 3 anos, como ele já tinha começado a ver desenho, né, já tinha tido contato com alguma coisa, ele já conhecia os brinquedinhos da Patrulha Canina, aí ele me pediu. Eu falei assim, eu quero o Ryder na minha festa. Ele mesmo pediu, sabe, igual desse ano. Ele já com contato com esses personagens, ele quer convidar o Spider-Man, o Batman, até o He-Man ele quer convidar.
Porque aí o pai apresentou o He-Man pra ele. Porque era o grande super-herói da vida dele. Sim. Então, é uma coisa que eu me identifico nessa realização. Eu acho que é um pouco... E eu, inclusive, admito. Eu falo assim, é um pouco meu e também acho que é um pouco nosso. Que acaba que a gente não fez mais aniversários depois que meu filho nasceu. Então, acaba que é um momento também da gente reunir. Né? E celebrar. Então, tem um pouco dos dois. Isso é muito verdade. Olha, o que eu vou falar aqui agora polêmica. É o seguinte. É a minha opinião. Então, a festa é sua, o aniversário é seu, o filho é seu, você faz do jeito que você quiser. Cada família tem uma cultura, cada pessoa tem um pensamento. Então, quem sou eu para julgar a sua festa? Mas eu tenho a minha opinião. E a minha opinião é, eu nunca fiz uma festa grandiosa para o meu filho. Mas ele nunca ficou sem festa. Né? Então, assim, foi uma escolha que eu fiz. Eu escolhi não casar e ter uma grande festa. Eu poderia ter casado, feito uma festa imensa no meu casamento. Não, mas meu casamento foi no civil, ali, com uma reunião pequena, só com um grupo de amigos. Por quê? Porque foi uma escolha, porque eu acho que tudo é muito caro. E mesmo que eu tivesse dinheiro e condição de pagar, eu achava que estava extrapolando um limite que eu achava justo. Então, são escolhas que a gente faz ao longo do caminho. Posso ter outras escolhas para outras coisas que são diferentes do pensamento de outras pessoas. Então, isso é uma coisa que eu queria já contextualizar. E eu entendo, hoje, antes de sair de casa, eu perguntei para o meu filho, que já é adulto, filho, você teve alguma frustração em relação às suas festas de aniversário? Porque você nunca teve uma festa super chique, num salão de festa grande e tudo mais? Ele olhou para mim e falou assim, nenhuma, eu amava as minhas festas, eu sempre amei as minhas festas. Então, assim, eu vi isso na idade dele, né, ele tem 23 anos, já dava para ter se frustrado se tivesse que se frustrar. Então, assim, ele gosta de aniversário, ele nunca se sentiu menor por eu não ter uma festa dessa, a gente foi desenvolvendo uma conversa nesse caminho. Porque eu repeti muito com meu filho o que rolava lá em casa, né? Então, assim, que eram festas simples, mas de aconchego ali, de energia boa, de comemorar, de celebrar a vida mesmo. E, assim, as festas dele foram em quadra de futebol. Na escola sempre teve uma comemoração em todos os aniversários dele. E eu sempre preparava muito a surpresinha. Então, teve um ano que eu fiz uma caneca com uma foto dele. Aí, encontrei anos depois com uma mãe na rua, os meninos já grandes, ela... eu tenho aquela caneca do Lucas até hoje, que menino lindo. Eu tomo na caneca dele. Então, assim, coisas que ficaram marcantes, né? Outra vez, mas sempre, nunca sem tema. Às vezes, ele... queria pôr uma roupa. Então eu comprava uma fantasia do Power Rangers, do Power Rangers, do Ben 10, que ele adorava o Ben 10. Nossa, aí ele botava relógio e tal, sempre assim. Agora, o meu aniversário, eu trouxe algumas imagens para vocês verem. Olha essa pituca, quem tá acompanhando a live? Essa pituquinha, quem tá na live sou eu. Essa é a festa de 2 anos. Aquela primeira foto é da festa de 1 ano. E meus aniversários sempre foram juninos. Então, olha, bolo junino, chapeuzinho de palha. Nasci no dia 27 de junho, né, gente? Igual quem nasce em dezembro, é só na Então, assim, meu aniversário junino, aí, da escola, sempre minha mãe tinha aquele bolo feito em casa, muito artesanal, mas sempre com muito carinho, sabe? Era o chapeuzinho, era uma fogueira no bolo. Olha lá, isso é pra mostrar que eu era esperta, gente, olha. Eu já era esperta desde pequena, que eu era uma pessoa carismática, vamos dizer assim, tô brincando. Mas, e aí eu cresci e continuei fazendo festas juninas, né? Então, assim, na adolescência eu parei um pouco, porque aí eu ia mais pra bar, mas esse meu aniversário aí, eu fiz uma saia de fuxico. Na verdade, minha mãe fez uma saia de fuxico pro meu aniversário. E esse é meu marido. Gente, eu fiquei impressionada essa foto tem 24 anos, precisamente 24 anos, e eu tava grávida e não sabia. Nesse aniversário. Então é você, seu marido tava ali Lucas. tomando, meu marido Lucas, tomando uma champanhe. Mas assim, até quando eu ia pra bar, tá vendo? Esse dia, meu aniversário foi num bar. E eu pedi pra enfeitar de festa junina e fazer uma saia própria pra festa junina. Então, assim, eu não gostava de festa junina quando os meus pais fizeram, porque eu não entendia. Mas eles despertaram em mim uma alegria com as festas juninas, né?